O Brasil está estarrecido com a violência que está assolando o país. Na década de 1970, o PIB brasileiro era inferior ao PIB da China. A China fez um projeto de nação. Qual foi o objetivo principal da China? Transformar o país num dos países de maior produção do mundo, e hoje a China é o segundo PIB do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o Brasil escolheu o caminho do subdesenvolvimento. E a partir da Constituição de 1988, este caminho e esta decisão ficou muito clara quando aprovamos uma Constituição que dava absoluta segurança de que o Brasil permaneceria subdesenvolvido pelo maior número de anos possíveis, talvez até de séculos. E agora vamos analisar a questão da violência em relação ao desenvolvimento do país. Então, quais foram as variáveis que definiram que o país tinha que ser subdesenvolvido? E o que é um país subdesenvolvido? Um país subdesenvolvido é um país pobre, um país injusto, um país corrupto e um país violento. Então, todas essas variáveis ou princípios foram desenvolvidos de forma absolutamente consciente e eficiente. Vamos falar aqui inicialmente, antes da violência, da carga tributária. A carga tributária do nosso país era 25% do PIB quando a Constituição Federal foi aprovada. Então, neste Congresso, eu presenciei aqui aumentos sucessivos da carga tributária do nosso país. E eu perguntava, esses impostos que estão sendo criados aqui com tanta rapidez, eles irão se reverter em benefícios para o povo do Brasil? E não foram revertidos. O contribuinte brasileiro não recebeu a sua compensação. E aí eu fui a me aprofundar, por que uma carga tributária tão grande? Se os melhores economistas do mundo, os melhores institutos de economia do mundo, as melhores universidades, eles deixam bem claro de que um país, para se desenvolver, o limite da carga tributária é 25%, que era exatamente o que nós tínhamos quando aprovamos a Constituição. E aí eu fui analisar por quê. Porque na medida em que foram sendo criados impostos, aumentando a carga tributária da União, dos estados, dos municípios, taxas, contribuições, isto fez com que a renda da população brasileira foi sendo confiscada paulatinamente. E hoje, senador Elmano Ferrer, a parte mais importante da formação do PIB de um país é o consumo. Na medida que a nação resolve, através de aumento de carga tributária, confiscar a renda da população, ela está impondo a esta população um subdesenvolvimento permanente e eterno. E é exatamente o que está acontecendo no país. Hoje o brasileiro trabalha 5 meses para pagar impostos, quando o máximo deveria ser 3 meses. Então, nós aumentamos impostos para aumentar a corrupção, para criar corporações fortíssimas e privilegiadas, e o povo que foi para as ruas pedir a redemocratização do país, pedir as eleições diretas, foi quem perdeu nesta divisão da riqueza nacional. E aí agora eu vou falar em relação à violência, senador Cristóvão Buarque.
O que é que tem a violência com a economia? Os códigos tributários e os códigos de processo penal, ou melhor, os códigos penais e os códigos de processos penais dos países desenvolvidos, elas têm várias funções. A função preventiva de proteger o cidadão, de proteger o patrimônio, de proteger o sistema econômico e de proteger o sistema social. O objetivo principal do Código Penal e do Código de Processo Penal é preventivo, não é punitivo, é preventivo. Da mesma forma que nós temos hoje no mundo a medicina preventiva, nós temos a violência preventiva, que é um Código Penal bem feito, moderno, atualizado, e um Código de Processo Penal para não imobilizar e tirar a eficiência do Poder Judiciário. O Código Penal, como é o nosso antigo, superado, nós imobilizamos, nós tiramos a eficiência da polícia. Por mais que você invista na polícia brasileira, por mais que você treine, por mais que você equipe, ela não vai ser eficiente, porque o Código Penal não permite que ela seja. E hoje nós verificamos essa superlotação nas prisões brasileiras, que muitas delas são verdadeiros campos de concentração. Péssimas condições de vida, dando ao apenado uma segunda pena. Ele é penalizado na sua condenação pela justiça e é penalizado a segunda vez nas condições em que ele vai viver numa prisão, a exemplo das nossas prisões brasileiras. Se nós tivéssemos, logo após a Constituição de 1988, aprovado um Código Penal moderno, rigoroso, nós teríamos possivelmente de 40% a 50% da população carcerária que o país tem hoje. Por quê? Porque o Código Penal rigoroso não é para punir o meliante, é para prevenir a violência. Nós verificamos há poucos dias aquele crime no metrô de São Paulo, em que 2 rapazes, de forma violenta, truculenta, perversa, mataram um pai de família que trabalhava ali no pátio do metrô de São Paulo há 20 anos com a sua banquinha de negócios para sustentar a sua família, e eles mataram de forma violenta, truculenta, não é? Desumana. Por quê? Porque antes deles cometer aquele ato, eles pensaram: o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos responder o crime liberdade e daqui a poucos anos estamos aqui no mesmo local que nós estamos hoje. Se eles pensassem antes que iam pegar uma pena muito longa, a exemplo dos países desenvolvidos, eles possivelmente não teriam cometido aquele crime. E assim são cometidos sistematicamente, diariamente, minuto a minuto nesse país, crimes que poderiam ser evitados se nós tivéssemos um Código Penal preventivo. Eu já dei o exemplo aqui outro dia, na Copa do Mundo do ano de 2002, o Brasil fez as suas primeiras partidas numa cidade coreana, né, que tinha 1 milhão de habitantes. E foi amplamente divulgado no Brasil de que o índice de criminalidade naquela cidade coreana era entre 1 assassinato por ano ou nenhum assassinato por ano, ou 0 assassinatos. Isso foi amplamente divulgado e o Brasil nunca parou um minuto para perguntar por quê, para pesquisar por que tão baixo o índice de criminalidade. Se fosse numa cidade brasileira, esse número de assassinatos, em vez de 1 ou 0, seria de 260 a 400 assassinatos por ano. Então, o que é que está acontecendo? Nós não estamos tomando as medidas preventivas para construir um país mais justo, mais seguro para os nossos filhos e os nossos netos. E esse Código Penal tem sido mantido ano a ano,
pelo empatriotismo, pela ganância e pela força de alguns setores que ganham muito dinheiro na economia formal com a violência no país. Aí, o que é que tem a violência, como eu falei, com a economia? Tem tudo a ver com a economia, na medida em que você não dá segurança ao país, também não dá segurança às empresas. Hoje, as empresas industriais brasileiras, senador Cristóvão Buarque, ela gasta de 10% a 15% com custos de segurança em relação às empresas americanas e na base de 20 vezes o que gasta a empresa alemã no custo de segurança. Porque todas as vezes, além de ter um sistema rigoroso de segurança da própria fábrica, da planta industrial, toda vez que vai deslocar um produto de valor agregado, tem que ser com segurança, com escolta, e isso aumenta muito o custo do produto brasileiro, inviabilizando as nossas exportações e deixando de gerar para o país não só divisas, mas milhares e milhares de empregos, porque nós perdemos a capacidade de competição com o mundo no mercado internacional. E aqui vou dar um exemplo muito particular. Nos Estados Unidos, quase 20 estados americanos já adotaram e já aprovaram a lei dos 3 crimes. Então, um indivíduo que rouba um carro uma vez, ele é preso, julgado e paga o crime correspondente ao roubo de um carro. Na segunda vez, ele é preso, condenado e paga a pena correspondente ao roubo do segundo carro. Mas quando ele rouba o terceiro carro, ele pega a pena máxima do país, à exceção de pena de morte. Ou seja, se o país tem pena de morte, ele pega prisão perpétua, porque roubou apenas 3 veículos. Aí nós ficamos estarrecidos quando nós conversamos, quando ouvimos na televisão, algum especialista, ele acha isso uma coisa estarrecedora. Um sujeito roubar 3 carros e pegar prisão perpétua. Veja o que está acontecendo no Brasil. No Brasil são roubados 500 mil veículos por ano. 300 mil veículos, presidente, são desmanchados. Essas peças vão para o mercado clandestino, são vendidos sem pagar impostos municipais, estaduais e federais. Essa quantidade enorme de peças é o suficiente para manter o mercado de reposição de peças no mercado brasileiro. E aí, centenas de fábricas de autopeças no país já fecharam. Centenas, milhares de lojas de autopeças também já fecharam, acabando, destruindo milhões de empregos no nosso país. Milhões de empregos, não só por empregos diretos, mas aqueles empregos também gerados pela arrecadação de impostos dessas fábricas e dessas lojas que gerariam novos empregos e mais recursos para dar uma melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. Então, você vê, a partir de um roubo do carro, você destrói um setor econômico do país. Por isso que lá eles têm essa visão de ter um Código Penal que proteja não só a pessoa, não só o patrimônio pessoal, mas também o sistema econômico e o sistema social. O sistema econômico, quando destrói as empresas, e o sistema social, quando tira do país milhões de empregos formais que poderiam existir. Então, é importante alertar o país que o que está acontecendo agora, essas rebeliões, essas milhares, centenas de milhares de apenados que estão nessas prisões sem condições. Nós poderíamos ter hoje 40% ou 50% de presidiários. Se lá atrás, há 20, 25 anos, o Brasil tivesse um projeto de país desenvolvido. Então, nós temos que romper essa barreira, deixar de pensar em manter eternamente o país subdesenvolvido apenas para atender a setores
minoritários do país que têm força política, que têm força, que têm influência, que são formadores de opinião. Porque nada melhor, qual é a corporação que seja altamente privilegiada no Brasil, mais do que nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Inglaterra? Qual é o interesse que essa corporação tenha que o Brasil se desenvolva? Então, o que nós precisamos é abraçar o povo brasileiro. Esse Congresso Nacional tem que, a partir de agora, ir de encontro às aspirações do povo, deixar de receber as influências que são recebidas diariamente aqui, de corporações, de grupos de pressão, cujos interesses são justos, mas muito mais justos são os interesses da coletividade. Então, é isso que eu gostaria de dizer, que essa violência que está acontecendo agora é resultado do Brasil não ter tomado as devidas providências e modernizado o seu Código Penal e o seu Código do Processo Penal há 20 ou 25 anos. E eu sempre digo e vou continuar repetindo, para o Brasil melhorar, para o Brasil entregar os nossos, para que possamos entregar aos nossos netos um país desenvolvido, nós temos que começar a resolver as coisas pequenas, uma por uma, porque senão seremos eternamente um país subdesenvolvido. Senador Cristóvão. Me permite, senador Raimundo, eu creio que o senhor traz para nós uma proposta de reflexão que permitiria identificar nossos erros. Vou pegar um item e, a partir daí, trabalhar. Quando o senhor disse que os empresários americanos gastam muito menos dinheiro com segurança do que nós, porque construímos um país violento, por não tomarmos as medidas corretas na hora certa de fazer um país pacífico. Mas os empresários estrangeiros também gastam muito mais com o transporte, porque nós não fizemos as estradas com a qualidade que deveriam. Também o sistema de saúde gasta muito mais do que era preciso, porque não fizemos saneamento na hora certa. Também nossas empresas gastam muito mais com advogados do que com engenheiros, porque nós criamos um sistema tão complexo de legislações que é necessário uma quantidade imensa de advogados e contadores só para fazer as coisas não errarem. Os engenheiros fazem as coisas acertarem, advogados e contadores fazem as coisas não errarem. Então, nós fomos tomando medidas que não levavam em conta a prevenção. Nossa gestão, ela é vista, não é pelo que a gente evita de erro, e sim pelo que a gente parece acertar. Vou dar um exemplo, senador Eumano. Só se considera boa gestão a que faz novos hospitais. Não se considera boa gestão as ações de um governante que faz com que não sejam necessários novos leitos de hospital. Eu tenho orgulho de ter sido um governador que fez pouca obra de hospital, mas consegui ter mais leitos sobrando quando eu entrei faltavam. Apenas atacando o trânsito, com uma boa política de trânsito que resolveu o problema de politraumatizados, reduziu muito. Com um programa radical de saneamento que fez com que as pessoas não precisassem ir para o hospital porque estavam com dor de barriga, porque não tinham dor de barriga. E com um programa chamado Saúde em Casa, em que as pessoas tinham médico perto de casa. Se alugava uma salinha, um quarto, uma casinha, botava ali um médico, uma enfermeira, uns pequenos equipamentos. E as pessoas que ficavam doentes iam ali. Ou o médico ia na casa. E aí não precisava ir para o hospital. É uma gestão diferente. Nós nos acostumamos da gestão do consertar os erros e não da gestão de evitar os problemas. Por isso, a situação que nós atravessamos hoje, um país de baixa produtividade, um país de baixa capacidade de poupança, de quase nenhuma inovatividade de novos produtos que a gente coloca no mercado. Nós somos até bons no desenho de sapatos novos. Mas sapato é sapato, não é uma coisa, não se inventou uma coisa que não precisa de sapato. Desenhamos mais, mas não somos inventivos como computador novos, com tudo isso.
Então, o que o senhor trouxe foi uma provocação de que como devemos mudar a maneira de enfocar o enfrentamento dos problemas brasileiros. Não para consertá-los apenas, mas para evitar que eles surjam. A violência que nós estamos hoje, estamos querendo consertar como? Com mais cadeia. E não com uma sociedade tão pacífica que nem precisa de cadeias, como muitas por aí já existem, em que cadeia é uma exceção. Eu li recentemente, tem um país do norte da Europa fechando cadeias. A gente aqui desesperado na necessidade de construir novas cadeias, porque não tentamos fazer uma sociedade pacífica. Agora, se for olhar tudo isso, senador, o senhor vai achar que lá atrás o problema foi não ter dado educação de qualidade a todas as crianças brasileiras, independente da renda da família e da cidade onde vive. Esse foi o grande erro. Como também não ter colocado saneamento. Mas, sobretudo, o erro da educação frágil, que nós deixamos que terminasse sendo a nossa educação. Frágil e desigual. Dois problemas que ou a gente resolve ou nada vai se consertar como deveria. Mas, para concluir, eu estou falando muito em conserto com S, que é o conserto da técnica da engenharia. Mas, por trás de tudo isso, está a falta de um conserto com C, que é o conserto de estarmos juntos, como uma sociedade harmônica. E essa é a tarefa nossa aqui. Mas parece que não está fácil de fazer esse conserto com C, pelos sectarismos que não nos deixam dialogar, pelo desencanto, essa é a verdade de muitos de nós com a atividade política, há um certo desencanto, pela visão imediatista de curto prazo de cada um de nós e até mesmo pela preocupação com problemas menores, deixando de lado os grandes problemas da sociedade brasileira. Eu espero que 2017, que a gente começou esta semana, na verdade, no plenário, no Senado, no Congresso, que esse ano possa trazer um pouco de conserto com C para a sociedade brasileira. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa obrigação. Nós somos aqui maestros da sociedade. Pelo menos deveríamos ser, senador Eumano. Eu espero que em 2017 nós consigamos trazer isso para que os problemas que o senhor trouxe aqui sejam consertados com esse. Senador Cristóvão, Vossa Excelência é sempre uma inspiração para mim. Eu ia até encerrar o meu pronunciamento, mas inspirado no que Vossa Excelência falou, eu vou alongar um pouco mais com a permissão do presidente. A China está formando 4 milhões de universidades, ou melhor, formando nas suas universidades 4 milhões de chineses por ano. Desses 4 milhões, 500 milhões são engenheiros, ou seja, 25%. A última estatística que eu tomei conhecimento aqui no Brasil era em torno de 4 a 5% de engenheiros. O que nós temos hoje aqui no Brasil, como Vossa Excelência falou, é o maior número de faculdades de direito do mundo. Algumas estatísticas dizem até que nós temos mais faculdades de direito do que o resto do mundo. E qual é o resultado disso? São 105 milhões de processos na Justiça, 3 milhões e 500 mil processos na Justiça do Trabalho por ano. Nos Estados Unidos, a Justiça do Trabalho não existe e as ações trabalhistas ficam entre 80 e 100 mil por ano. Então, nós somos um país totalmente judicializado, em vez de ser um país que procura, através da técnica, da tecnologia, da ciência, da pesquisa, do ensino de qualidade, se desenvolver. E eu quero aqui dar um exemplo do que Vossa Excelência falou quando era governador. Vossa Excelência era governador e eu tive um parente que foi acidentado aqui. E ele foi atendido no hospital de base. E eu o acompanhei. E naquele mesmo período, um médico suíço aqui deu uma entrevista, Vossa Excelência deve se lembrar, que ele disse: se eu tiver que sofrer um trauma de um acidente, eu gostaria de estar em Brasília para ser atendido pelo hospital de base. Vossa Excelência deve se lembrar disso. Um médico suíço disse isso aqui em Brasília naquela época.
Há poucos anos, mais ou menos 3 anos, um funcionário meu acidentou-se e eu acompanhei ele no hospital de base, fui visitá-lo e vi as condições precaríssimas e sucateado como aquele hospital, que era referência nacional em hospital de trauma, estava. Então, Vossa Excelência está dizendo a pura verdade, quando diz que no seu governo, Vossa Excelência deu uma saúde de qualidade ao povo do GDF e do entorno. E ainda na sua tese de educação, eu disse aqui já várias vezes, que os países que têm se desenvolvido nessa fase moderna, a partir de 1900, a partir do desenvolvimento japonês, que em 1900 o Japão já tinha toda a sua população alfabetizada. E todos os países que se desenvolveram de lá para cá foram através do ensino de qualidade e da exportação de produtos. Porque uma coisa é interligada à outra. Se o país tem um ensino de qualidade, ele desenvolve uma indústria através da pesquisa, do conhecimento, da tecnologia, né, das patentes, e aí ele tem produtos para exportar com valor agregado. E é exatamente a indústria que cria os melhores empregos no país, porque ele tem o valor agregado, né, e, naturalmente, prontos para a exportação e aceito no mercado internacional. Então, é esse casamento, ensino de qualidade e exportação de produtos. Só dessa forma acontece. Nós temos o último exemplo aí da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, desculpe, da Coreia do Sul, que na década de 50, beirando a década de 60, quando existia em uma cidade nordestina uma área degradada, uma área muito pobre, uma área sem infraestrutura, uma área sem qualquer infraestrutura, morando as pessoas mais pobres daquela cidade, ela é apelidada daquela área de Coreia, porque rememorava a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que eram 2 países muito pobres. E hoje a Coreia do Sul é um dos países mais modernos do mundo, exportando produtos de qualidade, exportando tecnologia e disputando o registro de patentes com os países mais desenvolvidos do mundo, a exemplo dos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e a própria China. Então, só o desenvolvimento econômico pode dar uma boa qualidade de vida à população. E para que isso aconteça, nós precisamos ter um projeto de nação, o que nós não temos. Hoje nós temos o projeto das pessoas, o projeto das corporações, o projeto dos grupos de influência. E quem paga essa conta é o povo brasileiro. Não está recebendo a compensação pela redemocratização do país. O Estado democrático brasileiro não está sendo justo com a população brasileira. Então, nós precisamos resgatar, entregar novamente essa nação para a maioria do povo brasileiro, o povo que trabalha, que ama o país, que é patriota, que acredita no país e que faz com que o país ande. São essas considerações que eu queria fazer, senhor presidente, e antes de encerrar minhas breves palavras, homenagear aqui a presença do meu amigo, o deputado estadual da Paraíba, Ricardo Barbosa, que está sempre aqui por Brasília, nos ministérios, já é conhecido em todos os ministérios aqui, é um rapaz muito competente, muito preparado intelectualmente, de uma família de pessoas muito preparadas e que está sempre aqui reivindicando, tratando de assuntos de interesse das prefeituras do nosso estado da Paraíba. Parabéns, deputado Ricardo Barbosa, continue esse trabalho e que Deus lhe abençoe. E muito obrigado a todos e obrigado também aos telespectadores da TV Senado e um abraço cordial à Rádio Senado, que completou recentemente 20 anos, e a todos os seus funcionários e todos aqueles que ajudam com que essa rádio seja uma das mais respeitadas do Brasil. Muito obrigado. Cumprimento o nobre senador pelo tema, pelo discurso, pelo pronunciamento
trazendo questões das mais relevantes para o país. Eu me somo às palavras de Vossa Excelência e reconheço que nós vivemos momentos de profundas dificuldades, haja vista o tema tocado por Vossa Excelência com relação à insegurança que predomina e paira sobre todos nessa nação. E, sobretudo, a crise do sistema penitenciário nacional. Hoje estamos com problemas gravíssimos em vários estados da Federação, como Rio de Janeiro, o Espírito Santo, Rio Grande do Sul, enfim, problemas que retratam a crise do Estado brasileiro. Vossa Excelência se reportou sobre a questão da alta carga tributária que nós temos, mas um dos aspectos importantes é a má distribuição de toda a arrecadação pública com os entes federados, o que fica com a União, com os estados, membros da Federação, Distrito Federal e os municípios. Quer dizer, isso são temas, do meu entendimento, Vossa Excelência levanta oportunamente aqui nesta casa, que é a Casa da Federação, que nos leva a todos a profundas reflexões. Incontestavelmente, a crise nos estados federados se agravam. A crise dos municípios nas cidades também. Ou seja, algo tem que ser feito. Há problemas de planejamento. Essa crise, essa bomba de efeito retardado que culminou em várias penitenciárias do Brasil afora, isso já sabíamos. Quer dizer, não há planejamento em nosso país, lamentavelmente, na área da educação, na área do saneamento, enfim, em qualquer área. Daí porque Vossa Excelência, como empresário bem-sucedido, político, que tem uma história, mas economista de profissão, como uma profissão que Vossa Excelência abraçou. Eu creio que são temas dessa natureza, desafios dessa natureza, que esta casa, o Senado Federal, como casa da Federação, é que nós temos que fazer profundas e rápidas reflexões buscando alternativas. O Estado do Espírito Santo está numa situação dramática. As Forças Armadas estão sendo convocadas nesse instante, além da Força Nacional, para todos os estados. Nós estamos, inclusive, desviando as funções constitucionais das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, sobretudo. Quer dizer, a impotência dos estados, através de suas forças de segurança, das polícias militares, levam a profundas preocupações, sobretudo quando elas se aquartelam, não saem às ruas e deixam a população à deriva, sob o impacto profundo da violência. Então, eu queria me somar à preocupação de Vossa Excelência, parabenizá-lo e conclamar a todos os senadores para nós nos debruçarmos sobre essas questões rapidamente, buscando ao lado do Executivo, ou dos Executivos, envolve o poder central, o governo federal, além e, sobretudo, os governos estaduais. Há uma perplexidade, há uma desesperança, há um desencanto da nação, do povo, com relação ao Estado que não responde mais aos desejos das aspirações nacionais. Então, Vossa Excelência foi muito feliz no pronunciamento e creio que nós temos que buscar as alternativas, porque cabe a esta Casa, ao Senado da República, uma preocupação maior pelo funcionamento do Estado, sobretudo da Federação, dos Estados Federados, do Distrito Federal, dos municípios que agonizam. Muitos deles estão na UTI. A situação do Rio de Janeiro, sobretudo, e do Espírito Santo, hoje, é preocupante. A Marinha e o Exército
está lá, convocado pelo Executivo Estadual, quer dizer, uma situação difícil. Daí porque eu queria me congratular com Vossa Excelência, parabenizá-lo, que nós voltemos a discutir temas dessa profundidade e dessa relevante importância para a nação e para o Estado brasileiro. Muito obrigado, presidente, senador Elmano Ferreira, do nosso querido Estado do Piauí. E aqui quero aproveitar mais uma vez para dar as boas-vindas a Vossa Excelência ao PMDB. Foi uma aquisição de grande qualidade, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista pessoal, e, portanto, estamos honrados com a presença de Vossa Excelência no nosso partido, o PMDB. Muito obrigado pelas suas palavras, mas eu vou me alongar mais um pouco, porque o nosso amigo, o senador Armando Monteiro, de Pernambuco, um dos maiores conhecedores do funcionamento do sistema econômico brasileiro, principalmente conhece como ninguém as dificuldades que o país tem para usar o seu potencial econômico, o potencial das suas empresas, E eu passo, portanto, dou uma parte com todo prazer ao senador Armando Monteiro. Meu caro senador Raimundo Lira, eu gostaria de ter assistido todo o pronunciamento de Vossa Excelência, mas tive a oportunidade lá no gabinete de poder ouvir alguns fragmentos, eu diria que dão a medida da dimensão, da qualidade do conteúdo da fala de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência, com muita razão, sublinha a sua visão de que o Brasil não tem um projeto. O projeto do Brasil é das pessoas, é das corporações, não há, por assim dizer, uma visão minimamente convergente na sociedade brasileira a respeito de um projeto de país que possa oferecer a perspectiva, a esperança de que esse país, que tem um potencial imenso, que tem uma dotação de recursos fantásticos e que não realizou ainda, nem de longe, o sonho de construirmos uma sociedade mais equilibrada, mais solidária, mais dinâmica, mais inclusiva e mais próspera. Vossa Excelência lembrava, por exemplo, a Coreia do Sul, o fenômeno que foi em 3 décadas, em pouco menos até do que 3 décadas, a Coreia do Sul foi guindada a uma posição extraordinária no Concerto das Nações. Hoje é um país que exporta tecnologia, que tem um sistema educacional que foi a base desse processo de extraordinário desenvolvimento a partir da formação, da qualificação dos seus recursos humanos. É triste constatar que o Brasil, a despeito de todo o nosso potencial, da dimensão da economia brasileira, ainda tenhamos que conviver com mazelas que no cotidiano nos deprimem, como, por exemplo, essa questão da segurança pública, que revela essencialmente uma patologia social, uma sociedade que não se reconhece nos valores mais importantes da fraternidade, da convivência minimamente harmônica. Então, eu quero me congratular, meu caro senador Raimundo Lira, pela maneira lúcida com que Vossa Excelência traz hoje uma palavra para essa casa, valorizando o debate, e eu creio que a partir de pronunciamentos como o seu, e valorizado e enriquecido também pelas palavras do nosso presidente Elmano Ferreira, nós possamos, nessa casa, discutir de forma mais elevada os temas que são verdadeiramente de interesse da sociedade brasileira. Mais uma vez, me congratulo com Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Eu sempre gostei muito de estudar a economia brasileira, fui professor dessa matéria, mas sempre relacionado o Brasil em relação aos outros países, o Brasil em relação à história econômica. Quando o Brasil era império, governado por Dom Pedro II, o parâmetro da força de um país era a armada, chamada armada, que era marinha de guerra.
A Inglaterra possuía a maior armada do mundo, os Estados Unidos o segundo e o Brasil a terceira. Então, nesse contexto de simbologia de força, o Brasil era considerada uma grande nação. E aí se falava, os Estados Unidos e o Brasil são as duas potências emergentes. Não se usava esse termo emergente. Isso é uma coisa nova que se criou para disfarçar um pouco de chamar país subdesenvolvido. Aí pega um grupo de países emergentes, mas na realidade essa palavra não tem nenhum significado do ponto de vista econômico. É apenas uma simbologia. Aí me lembro bem também que no início do século XX se falava os dois países do futuro é Japão e o Brasil. As coisas foram acontecendo e lá na frente se dizia os dois países do futuro são Brasil e Canadá. O Canadá foi, o Japão foi e o Brasil ficou. Lá para frente começou a se falar num ambiente econômico de que os dois países do futuro eram o Brasil e a Austrália. A Austrália foi e o Brasil ficou. Né? Recentemente, os dois países do futuro eram o Brasil e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi e o Brasil ficou. Por quê? Exatamente por aquilo que nós falamos e Vossa Excelência falou com mais qualidade e com mais clareza do que eu, que o país não tem um projeto de nação. Então, nós temos que ter um projeto de nação, deixar de improvisar. Eu me lembro bem, quando eu era senador aqui, na década de 90, se alguém falasse em reeleição, era uma coisa que não tinha como falar, porque era tido como impatriotismo. Falar em reeleição de prefeito, governador e presidente da República, não se falava nisso, porque sabia que o país não estava preparado para ter reeleição. Eu saí daqui do Senado por uma circunstância, e aí vi ser aprovado um projeto de reeleição elegendo o presidente exercendo o mandato, o governador exercendo o mandato e o prefeito exercendo o mandato. Então, criou-se uma relação de disputa extremamente injusta, como é característica de país subdesenvolvido. O país subdesenvolvido sempre procura, em todas as suas ações e procedimentos, encontrar uma forma de ser injusta. Então, passou a ser uma competição injusta, um candidato competindo contra uma prefeitura, um candidato competindo contra um estado, um candidato competindo contra um país. Não é? E o que foi que aconteceu? Os governadores, por exemplo, os governadores se reelegiam. No dia seguinte, primeiro dia do dia 1º de janeiro, era a comemoração, a festa da posse. A partir do segundo dia, o governador já começava a preparar a reeleição. Reuniu os seus secretários, precisamos ter a imprensa do nosso lado, precisamos ter 2/3 da Assembleia Legislativa, precisamos ter todos os prefeitos, precisamos ter todos os vereadores, precisamos ter todos os cabos eleitorais, precisamos ter todas as forças políticas e as empresas de comunicação do nosso lado. E começou a criar a secretaria para atender também o número excessivo de partidos e acabou-se aí a qualidade de prestação de serviço dos estados e dos municípios e da União. Então, em vez de evoluir, nós regredimos do ponto de vista político, né? Por um erro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal acabou com a cláusula de barreira, permitindo que hoje nós temos hoje mais de 30 partidos em atividade, 27 a 28 partidos com representação na Câmara dos Deputados, 16 a 17 com representação aqui no Senado Federal. E isso acabou a eficiência da produção legislativa, senador Randolph. Por quê? Porque
os projetos mais importantes, eles são aprovados por consenso. Então, você, quando vai fazer um consenso na Câmara dos Deputados, você tem que botar numa mesa 28, 29 líderes. Então, isso acabou com a eficiência do sistema da produção legislativa do Congresso Nacional. E aí depois aprovamos aqui também, o Congresso Nacional aprovou o financiamento de campanha pelas empresas. Aí hoje nós estamos deparando com o maior escândalo de corrupção da história política e econômica do nosso país. Mas nós não falamos na origem disso. Nós não falamos. A origem foi reeleição, que foi criado pelo Congresso Nacional, e contribuição e financiamento de empresa, financiamento de campanha por empresas, por pessoas jurídicas. Então, juntaram-se essas duas variáveis altamente explosivas e elas criaram isso? Não, mas elas foram a base, o incentivo, o instrumento de que o Brasil se tornasse, nos últimos anos, o país mais corrupto, possivelmente, do mundo, mas internamente o maior escândalo de corrupção da história do nosso país, repito, né? E temos agora, como um refresco, essa Operação Lava Jato, que nós aqui do Congresso temos que protegê-la de todos os modos, sem levar em consideração que pode eventualmente haver algum excesso, alguma injustiça, porque isso existe em qualquer sistema que eventualmente seja criado pelo homem, mas o importante é o seu objetivo, o objetivo de limpar o país, de dar uma nova mentalidade, um novo momento, criar uma nova esperança para o povo brasileiro de que o Brasil vai dar certo. Muito obrigado, presidente.